Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar o mês de setembro com atividades novas, né? Uma apostila nova. Mês passado nós vimos o gênero conto e também poema, tá? E o que vamos ver nesta semana, neste mês? Então, todos os dias tem um iniciozinho, né, pra gente ler. Todos os dias somos bombardeados está em destaque por inúmeras notícias, né? Temos notícias aí a todo momento, tanto nas redes sociais quanto na televisão, né? A gente costuma questionar o que está por trás dessas notícias? Quais são os interesses que está por trás das notícias que são passadas para nós? Nós costumamos questionar isso, a veracidade delas? Acreditamos realmente que não há subjetividade, que não há parcialidade nos fatos apresentados? Ou seja, será que quem escreveu essa notícia não emitiu opinião? Porque, como nós sabemos, a notícia ela tem que ser apresentada tal como o fato aconteceu. Sem o jornalista emitir opinião, né? Ele não pode trazer esses traços de subjetividade, de pessoalidade, né? Os fatos têm que ser puros. Essas e outras questões permearão o nosso trabalho, né? Essas e outras questões vão ser apresentadas a seguir. Vamos ler uma notícia? Temos aqui o texto 1. Árvores podadas em São Paulo são queimadas irregularmente. Pelo menos uma vez por semana, há mais de um ano, um caminhão com o logotipo da Prefeitura de São Paulo despeja irregularmente galhos de árvores podadas em um terreno particular na região do Butantã. Em seguida, a lenha é serrada, empilhada e queimada, às vezes por vários dias seguidos, liberando fumaça que, segundo a vizinhança, já causou problemas respiratórios em várias famílias. De acordo com a gestão, desconheceu o despejo. A regra é que os galhos de árvores podados sejam levados para um aterro em Guarulhos, e assim sucessivamente. O texto é um pouquinho grande, tá? Vocês vão ler, ele é uma notícia, né? E aí vocês vão responder para mim. O que aconteceu, né? Qual a informação que é passada aqui, que o jornalista quis passar? O que aconteceu nessa notícia aqui? Quando aconteceu? Vocês vão procurar a data, mais ou menos. Quando que aconteceu essa notícia, né? Como aconteceu? Qual foi a forma que aconteceu, né? E por que aconteceu o fato apresentado? Então, a notícia, pessoal, ela tem que responder essas perguntinhas para ela poder ser uma notícia completa, para passar a informação, que é o objetivo pelo qual as notícias são criadas, né? A gente lê notícia para se informar. Então, para ela ser notícia, ela tem que responder essas perguntinhas: o que, quando, como e por que aconteceu o fato. Então, vocês vão verificar aqui nessa notícia e responder essas questões, tá? 2. Quem são as pessoas envolvidas? Tá? Se cita nome, se não cita nome, quem são essas pessoas envolvidas? São as pessoas do bairro? Quem são? Tá? Há depoimentos na notícia, por exemplo, alguma pessoa tem a fala de alguma pessoa dentro da notícia, há depoimentos, né? Há fala de alguém fala alguma coisa, há uma citação da fala de alguém? Se sim, vocês vão explicar, né? E de quem são? De quem é essa fala que aparece na notícia, tá? 3. Podemos verificar que nessa notícia o redator, né, é quem escreve o texto. Ela emite uma opinião sobre o fato narrado? Será que essa notícia ela é pura? Ela só apresenta o fato ou ela emite uma opinião? Vocês conseguem identificar se nessa notícia tem alguma opinião de quem escreveu, tá? Sobre esse fato narrado? Se sim, vocês vão identificar para mim quais são as palavras, expressões ou frases que indicam que aqui contém a opinião de quem escreveu. Porque, como eu disse, a notícia, a via de regra, ela não pode ter opinião. Por quê? Porque aí vai apresentar a opinião do autor e não a notícia em si. Então, vamos analisar se essa notícia ela apresenta uma opinião,
tá? Se há indícios que o autor quis deixar a opinião dele marcada, nós vamos analisar esse texto e perceber ou não se tem essa opinião aqui, tá? Esta é a atividade a 3. A 4. Além de relatar o fato, né, que apresentar a notícia, podemos dizer que essa notícia ela também faz uma denúncia, a denúncia de algo que está irregular, de algo que não deveria acontecer. O que é denunciar? É contar algo que está errado, né? Então, essa notícia ela também tem essa característica de denunciar algo que está errado. Se sim, vocês vão explicar. Como isso é expresso no texto? Como que o autor colocou essa parte no texto? Como que ele está denunciando? Tá? Essas são as primeiras questões relacionadas ao primeiro texto. Continuando. Então, jornais e revistas, só subir um pouquinho. Os jornais e revistas são de grande importância na era da informação, né? Porque eles são meios de comunicação em massa, quer dizer que ele consegue atingir várias pessoas, né? Um grande número de pessoas, um produto de consumo também. É como a gente se mantém informado, é a partir das notícias, né? O objetivo desses veículos são o quê? É de informar, de entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação. Então, esses gêneros textuais do universo jornalísticos pode ser dividido em dois grupos. Então, temos os gêneros opinativos, que são aqueles dos jornais que dão uma opinião, e aqueles apenas informativos que passam informação. Então, a notícia ela tem como objetivo principal narrar os acontecimentos. Tá? A notícia em si ela faz parte do quê? Do gênero jornalismo informativo. Um exemplo de jornalismo opinativo é o artigo de opinião, tá? Que eles também são publicados em jornais, mas que emite opinião. Já as notícias, né, é o exemplo que eu li anteriormente, ela tem como objetivo principal narrar acontecimentos. Por exemplo, se há um acidente na rua, o que o jornalista tem que fazer? Ele tem que narrar os acontecimentos, né? Pontuais, tal como aconteceu, ou seja, são os fatos que acontecem no nosso dia a dia. A reportagem, ela extrapola os limites das notícias, pois não tem uma única finalidade de noticiar algo. Então, aqui ele está trazendo mais ou menos a diferença de reportagem e notícia. A reportagem ela é maior, né? Ela é mais ampla, ela tem uma estrutura maior e ela não tem como uma única finalidade noticiar. Ela vai denunciar, né? A notícia ela já é um textinho curto, como nós vimos no exemplo anterior, que responde aquelas perguntinhas: o que, como, quando e por quê. Então, a estrutura da notícia nós vamos apresentar agora. Então, geralmente começa pelo título, né? Encontra-se antes do texto e ele é destacado com letras maiores, com cor diferente, para dar um destaque mesmo. Ele deve ser breve, não deve ser aquele título enorme de 2, 3 linhas, né? E atrativo e esclarecedor. Porque é a partir do título que eu vou ler essa notícia, né? É a partir do título que ele vai me dizer se essa notícia me interessa ou não. Depois temos o subtítulo, né? Não é obrigatório, não são todas as notícias que tem. Então, o subtítulo ele surge depois do título, né? E pormenorizado. E ele é facultativo, quer dizer, não é toda notícia que vai ter. Depois do título principal vem o lead, que o lead é o primeiro parágrafo da notícia. E aí ele vai ter essas perguntinhas aqui, ele vai responder. Quem estava? O que aconteceu? Quando aconteceu e onde? Então, o primeiro parágrafo da notícia deve responder essas questões. Quem? Quem estava na notícia? Quem estava no fato ocorrido? O que aconteceu? Qual é o fato? Quando aconteceu? Eu tenho que dizer quando, né? Se foi hoje, se foi ontem, se foi semana passada. E qual o local onde aconteceu? Se foi em Canarana, se foi em Cuiabá, se foi no Rio de Janeiro. Então, a notícia ela tem que responder essas questões. E aí, o restante, o número 3, é o corpo da notícia, que é o restante, né? E aí eles dão informações adicionais. Por exemplo, como? Como que aconteceu isso? Foi um acidente? Como que iniciou? Como aconteceu?
E aí o porquê? Por que que aconteceu? As pessoas estavam distraídas? Por quê? Qual é o motivo? E as consequências, né? Por exemplo, se for um acidente, eu quero saber se as pessoas morreram ou não, né? Quais as consequências disso? Qual que é o resultado disso? E as fontes da notícias, por exemplo. Se foi um acidente, quem viu? Da onde que eu tirei isso? Então, as fontes é de onde ela vem, tá? Vamos ler um exemplo aqui abaixo? Leiam as notícias abaixo. Texto 2. Nova espécie de dinossauro. Deixa eu ver se ela é grandinha, eu vou ler toda, tá? Nova espécie de dinossauro é descoberta na Inglaterra. Um novo estudo apontou que 4 ossos encontrados no ano passado em uma ilha inglesa podem pertencer a uma nova espécie de dinossauro de 4 patas. O animal teria vivido há cerca de 115 milhões de anos e teria até 4 metros de comprimento. O chamado Vetaerovenato-onopinatus, o dinossauro, seria parente dos pássaros que vemos atualmente. A partícula aéreo, presente em seu nome, se deve aos grandes espaços de ar nos ossos do animal, que também são encontrados nas aves modernas, e proporcionam uma leveza ao esqueleto que é essencial para o voo. De acordo com os pesquisadores à frente do novo estudo, foi surpreendente constatar a quantidade de espaços vazios no fóssil encontrado. O artigo indica que o animal vivia em uma área próxima àquela onde foi encontrado, na ilha britânica de Haiti. Então, essa notícia foi tirada da Veja, né? Abril, é uma notícia recente, tá? E aí, vamos continuar, né? Podemos dizer que esse texto da notícia, ele é informativo, ou seja, ele retrata apenas dados descritivos do fóssil, ele apresenta apenas as informações, os dados que aconteceram, ou existem passagens, né, frases ou palavras que mostram a opinião do autor. Então, para eu saber se ele é informativo ou não, eu vou voltar aqui em cima, tá? Bem aqui, ó. Gêneros do jornalismo opinativo e gêneros do jornalismo informativo. O opinativo é que dá opinião, né? E o informativo que apenas passa informação. Então, essa noticinha aqui desse dinossauro, ele é informativo, passa apenas informação, o fato que aconteceu, a descoberta, ou há traços que eu posso dizer que mostra a opinião ou posição do redator, da pessoa que fez a notícia. Quais dessas duas características esse texto apresenta, essa notícia? 4. Vocês vão comparar essa notícia com a primeira, né, lá das árvores que são podadas. Elas são diferentes no que se refere ao modo como o fato é relatado? Elas são diferentes? Essa do dinossauro e aquela lá do início, como o fato é relatado. A diferença, por exemplo, o autor utilizou de indícios de opinião, ou a forma que ele escreve é diferente. Tudo que vocês conseguirem identificar de diferença ou semelhança, vocês vão colocar na 4, tá? 5. O que se pode concluir sobre a notícia? Ela apenas relata um fato narrado, da forma como ela acontece, ou existem notícias, ou há notícias em que o leitor poderá verificar que o seu redator, é quem escreve, ele toma posição em relação ao fato narrado. Vocês vão fazer essa conclusão a partir das notícias estudadas, tá? Texto 3. Piloto era um adolescente de 14 anos que dirigia carros roubados. Vocês vão ler um exemplo de notícia também, né? Aqui faltou, deixa eu colocar aqui faltou. A notícia que vocês acabaram de ler, né? O piloto, a notícia acima, era um adolescente de 14 anos que dirigia carros. Trata-se da problemática de um menor infrator, dos menores que cometem crimes. Observe o contexto de produção. Onde e quando essa notícia foi publicada? Então, vocês vão responder onde ela foi publicada. Onde que foi o jornal em que ela aparece? Quando que ela foi publicada? Tem como a gente saber?
E qual é o fato que aconteceu? Qual é o fato que está sendo contado na notícia? Tá? A2. É fato que a problemática do adolescente infratores vai além da questão de denúncia. É fato que a problemática de adolescentes infratores vai além da questão denunciada na notícia. Então, ele está dizendo aqui que nessa notícia há também uma denúncia, que é a questão do quê? Dos menores que cometem crime. O fato não está centrado no roubo, quer dizer, o fato principal não é na questão de ter sido roubado, mas sim em quem cometeu o roubo, né? Que são o quê? Adolescentes. Então, com base nessa informação, vocês vão posicione-se perante a problemática enfatizada na notícia. Quer dizer que vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Sobre essa questão aqui. O piloto era um adolescente de 14 anos. Vocês vão dar a posição de vocês. Pode ser em forma de texto, tá? Ou uma pergunta mais extensa. Ou uma resposta, né? Maior. Então, vocês vão dar a opinião de vocês. Bem escrita, tá? Eu vou corrigir. O que vocês acham dessa problemática, desse tema abordado na notícia? É isso mesmo? Os menores eles têm que cometer crimes, têm que roubar carro mesmo ou não? Quais são os malefícios que isso traz para a sociedade? Vocês vão se posicionar, tá? E deixa eu ver aqui. Tá, última questão. Sabemos que no gênero notícia predomina a neutralidade diante dos fatos, diante do relato dos fatos. Quer dizer que tem que predominar, as notícias ela tem que ser neutra, né? A pessoa que escreve, quando é uma notícia apenas informativa, o redator não pode emitir opinião. Porém, nem sempre a objetividade e neutralidade é alcançada e o posicionamento do jornalista se evidencia, quer dizer que a opinião dele é mostrada na notícia. Na notícia em estudo, você percebe algum trecho do posicionamento do jornalista? Então, nessa questão aqui do menor infrator, vocês conseguem perceber algum trecho que o jornalista emite opinião? Se sim, transcreva, vocês vão tirar do texto, transcrever, retirar do texto a parte que ele faz isso e comentar por que você acha que o posicionamento do autor da notícia se evidencia. Por que apareceu aqui a opinião do autor? Então, vocês vão retirar o que mostra a opinião do autor aqui, já que é um tema bastante polêmico, né? A questão do menor infrator. Então, vocês vão retirar, tá? Vocês vão transcrever, retirar, escrever do texto. E aí vocês vão comentar. Por que você acha que o autor desse texto, ele deu a opinião dele? Por que ele não só passou informação? Vocês vão tentar identificar, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Então, a atividade é até aqui, tá? Antes da segunda semana. Aí, na próxima semana, vamos ver as características da notícia.